Vamos ver então um Vamos ver, pedacinho? vamos ver aí, vamos ver um. Ah, Mas neste está sendo o momento, caso do conselho, né? Do Eduardo, não é é o caso isso? da. Tem um parecer, é o Conselho de Ética da Câmara que está reunido para decidir o destino do senhor Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal eleito, abandonou o país, foi lá prestar serviço ao seu papai nos Estados Unidos, não é? Assessorar o Trump, pelo menos ele se apresentava como tal, não é? Foi um dos responsáveis pelo tarifaço gigantesco de 50% sobre o preço dos produtos Hum. importados pelos Estados Unidos do Brasil. E depois essa coisa toda deu errada, porque ele queria salvar o pai, o Trump até ajudou ele, tentou, se meteu, não deu em nada. Tentou E, a- chantagear. e agora Eduardo Bolsonaro está sendo processado por tentativa de obstrução da justiça. Da justiça. Ele tentou obstruir o processo que resultou na condenação de Bolsonaro Antes do e dos deputado? demais Não, não, estou pedindo depois. golpistas, Pronto, eu vou repassar Assim aqui que ao presidente. acabar a dos ministra, demais golpistas. presidente, o procurador-geral da Câmara não Então, vai ter o, pão, amigo, já vai recorrer. Então, o parecer, deixa só contextualizar isso, o parecer do relator do Conselho de Ética, que está vendo se, olha, Bolsonaro pode continuar, Eduardo Bolsonaro com o mandato, porque ele não tá aqui, ele não pode ficar exercendo esse mandato lá de fora. Não existe ainda o deputado no exterior votando. Portanto, ele não pode. E determinado número de faltas vai obrigatoriamente cassar o mandato dele. Aí isso está sendo julgado aí, já com parecer favorável, Ao Eduardo, arquivamento. ao arquivamento. Não, vamos arquivar esse caso Vamos aqui. arquivar. O Marcelo Freitas, que é o relator do União Brasil de Minas Gerais, ele pediu o arquivamento do Pois caso. é. Por incrível que pareça, esse país é uma bagunça tão grande que tá tudo bem o que o Eduardo está fazendo, segundo É, o relator. não, e o presidente da Câmara, o Guinho Mota, aquele pequenininho que sobra na cadeira de presidente da Câmara, quer dizer, a cadeira é quem sobra, ele não É, ocupa a cadeira toda porque é pequenininho e não tem autoridade e não sabe exercer direito à autoridade que o cargo lhe confere. O seu Guilherme Mota já disse, olha, não pode, não tem deputado no exterior. Quando o número de faltas do senhor Eduardo Bolsonaro se completar, bater aqui no limite de faltas possíveis, ele perde o mandato automaticamente. Só que o Guilherme Mota pediu que o Conselho de Ética da Câmara examinasse esse caso. É o que o Conselho está fazendo agora, já com é uma parecer representação do para PT. arquivar. Foi o PT que Essa é pediu. uma representação do PT. Tá, Sim, mas que foi encaminhada ao Conselho de Ética. claro. Então o PT disse: não, não pode, não. Olha, tem que cumprir aquilo que está no regimento interno da Câmara. Faltou determinado número de sessões, perdeu o mandato. E tudo indica que esse mandato poderá ser preservado, Vai. mesmo contrariando o regimento interno da Câmara. O senhor Huguinho Mota, presidente da Câmara, ele tem poder, mesmo com o Conselho de Ética dizendo, não, deixa o Dudu do jeito que está, não vamos mexer com o mandato dele, não. A mesa da Câmara, que são os deputados que dirigem as sessões da Câmara, todos eleitos por seus pares, essa mesa da Câmara, comandada por Huguinho Mota, ela pode dizer, olha, não, ó, chega. Chegou aqui o número de falta, acabou. Não tem mais mandato do senhor Eduardo. Vai fazer isso? Não sei. Não Pois sei. é. O Conselho de Ética, o Marcelo Freitas, que é o do União Brasil, aliado dos Bolsonaros e que é o relator desse caso, um pedido do PT para que cassasse o mandato do Eduardo Bolsonaro por estar, claro, usando o papel dele, o mandato dele, para pedir sanções contra o próprio país, fazendo uma excursão golpista e sabotando o próprio país. Foi por isso que o PT pediu para ele ser, portanto, perder o mandato. E aí o relator ele escreveu
que as manifestações, o que ele tem feito fora do Brasil, a sabotagem do Bolsonaro, configuram o exercício do direito de crítica política plenamente protegida pela imunidade material. E qualquer tentativa de imputar quebra de decoro por atentado contra a democracia constitui extrapolação interpretativa, disse Marcelo Freitas, quando apresentou seu relatório que pede o arquivamento dessa que poderia ser a cassação, né, de Eduardo Bolsonaro. Então, se depender dele e da maioria do colegiado lá, a gente sabe que também é aliada do Bolsonaro, a gente já imagina o que vai acontecer. Vai ser arquivado, sim. É muito provável que seja arquivado. Tem imagens de lá ainda, Alice? Tá tendo alguma coisa lá que vale a pena jogar agora no ar, já que a gente está falando desse assunto? Se tiver, coloca. Se eles estiverem falando, a gente ouve um pouco e tenta entender como é que está a discussão lá dentro do Conselho de Ética. Vamos ouvir. É o relator que está falando ou é o presidente? Vamos ouvir. Estava xeretando lá na região de Israel, foi abordada pelas Forças Armadas que é um de Israel. Esse negócio de medicamento e alimentos é mentira, conversa fiada. Tinha nada, tinha 2, 3 caixas de pirona lá e ela nem votou no imposto de renda aqui, que é uma bandeira tão grande da esquerda, ela nem participou da votação. Vazou para encher o saco lá em Israel. Devia estar presa lá. Obrigado. O que é que ela... Eu acho que já mudaram o assunto lá. Vamos tentar entender se não está falando, Eduardo. Eu quero dizer, em nome da bancada do PT, nosso líder Lindbergh está aqui, que sim, nós nos orgulhamos da coragem e determinação da deputada Luiziane Lins e repudiamos... ele está falando da Luiziane Lins, que foi presa lá. Naquelas embarcações que foram a Israel. São tratadas por vezes aqui no lugar. Eu não sei como que mudou para esse assunto também. Ser tratado como ética. É o Conselho de Ética. Do mundo reconheceram uma bagunça. Em termos do direito internacional. Estão discutindo a flotilha. E para aquelas embarcações que tentaram levar ajuda humanitária a Gaza, e que foram interceptadas por Israel. Existe mesmo em tempos de guerra. Luiziane Lins é uma deputada que estava lá. A ética existe mesmo em tempos de guerra. Faltou lá, falta aqui. Está encerrada a votação. Opa, está encerrada a votação. Vai sair o resultado. Senhor presidente. Vamos, mas é esse, cara, eles estão votando. Concluído o processo de votação. Maria, sai da frente. Senhor presidente. Por gentileza. Peraí. Concluído o processo de votação, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. 11 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 7 votos contrários ao parecer preliminar do relator. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator, deputado delegado Marcelo Freitas, no qual recomenda o arquivamento da representação número 22 de 2025 do Partido dos Trabalhadores, em desfavor do deputado Eduardo Bolsonaro. Conforme o artigo 14, parágrafo 4º, inciso 3º do Código de Ética, o pronunciamento do Conselho pela inépcia ou falta de justa causa da representação, admitido apenas na hipótese de representação de autoria do partido político, nos termos do parágrafo 3º, artigo 9º, será tramitativo, salvo se houver recurso ao plenário da Casa. Subscrito por 1/10 de seus membros, observado no que couber o artigo 58 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Comunico ao deputado Eduardo Bolsonaro a decisão do Conselho de Ética de arquivar o processo 22 de 2025. Senhor presidente, é só isso para anunciar, presidente, que a gente aqui... Olha o Lindbergh falando, o líder do PT. O PCdoB e vários outros partidos, nós, em cima desse artigo 14, parágrafo 4, inciso 3, anunciamos aqui que vamos apresentar imediatamente um recurso ao plenário. Ao plenário. Já vamos coletar as assinaturas. Precisa de 51 assinaturas. No dia de hoje. Perfeito. Regimentalmente, o senhor como líder, Vossa Excelência como líder, senhor presidente, tem o total direito. Pois não, deputado Sóstenes. Só para comunicar. Pois não, deputado Sóstenes. Só para agradecer os colegas que votaram aqui pelo arquivamento. E se a esquerda fizer o recurso, nós vamos ganhar no plenário também. Muito obrigado. Perfeito. Eu gosto de ganhar. Deputado Esse é o líder do PL. Eu quero agradecer a condução imparcial de Vossa Excelência, senhor presidente. Mais um bolsonarista, Chicote. Cabo Gilberto. Acertei? Choquete. Chicote, desculpa aí. Agradecer o voto relator
um voto coerente, um voto correto do deputado Marcelo Freitas, deputado de Minas Gerais. Agradecer a todos os parlamentares que votaram favoráveis pela liberdade, pela Constituição, o deputado Albuquerque, deputado delegado Marcelo, deputado Domingos Salles, Paulo Júnior, Agora foi, deputado agora Cabo foi. Gilberto Silva. Agora foi, Alice. Olha aí, pronto, podemos assistir aqui ao vivo. Não é todo dia que a gente assiste ao vivo uma decisão Congelou minha imagem. importante. Agora, eu fico imaginando, rapaz, se o marciano, quando eu digo marciano, pode ser um marciano interno, alguém aqui que, vamos dizer, que é muito distraído, que não sabe como é que funciona o Congresso e tudo, um dia aparece lá no Congresso e diz, o que é que tem hoje aqui acontecendo? Não, tem um negócio lá da Conselho de Ética, aí eu vou assistir. O pobre desse coitado não vai entender nada. Não vai entender nada. Não dá, é uma bagunça. Pois é, agora então, portanto, arquivado o pedido de cassação do Dudu Bolsonaro, pedido impetrado pelo PT, arquivado pelo Conselho de Ética, e que ainda pode ser levado a plenário e será levado a plenário. O PT precisa agora de 51 assinaturas. Com 51 assinaturas, leva a plenário. No plenário também, provavelmente, será uma derrota daqueles que desejam ver o traidor da pátria, aquele que traz sanções para o Brasil, perdendo o mandato. Mas é outra maneira de seguir expondo aqueles que são os que querem blindar os políticos, que querem blindar o status quo, que não querem que super rico pague imposto, que não querem que político seja processado, que não querem que Dudu Bolsonaro perca o mandato. É uma maneira de continuar nessa disputa de narrativa, mostrando que um lado atua de fato para blindar político, para proteger os poderosos, e o outro lado está ali tentando encarnar o que o povo deseja. É isso que deseja o PT agora, né? Pelo menos fazer uma briga de narrativa, mesmo sabendo que vai perder no plenário. Agora, veja, você teve hoje, então, essa boa notícia para os bolsonaristas. Boa, embora vá haver recurso para o plenário, e o plenário é quem vai decidir essa parada. E eu também concordo com você, eu acho que o plenário vai ter uma maioria grande de direita, somada à extrema-direita e de tudo, vai tentar livrar a cara do senhor Dudu Tarifaço. Só que volta-se à situação anterior. Muito bem, mas o regimento interno diz que se um deputado faltar a tantas sessões, ele perde automaticamente o mandato. Sim. E vai acontecer isso, porque o Dudu está lá no exterior, ele não está aqui, ele não está votando, ele não está exercendo seu mandato porque não pode exercer à distância. Então, eu quero saber, no dia, mais do que esperar para ver se o plenário caça ou não caça o mandato, é o dia que tocar ali a sirene. Prrr, número de faltas do Dudu já bateu no teto. Pelo regimento interno, ele não pode continuar sendo deputado, ele perde o mandato. Claro. Aí eu quero saber o que é que a Câmara dos Deputados vai fazer. O que é que o presidente da Câmara dos Deputados, que já disse que não existe a figura do deputado no exterior no exercício do seu mandato, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não combina, não pode. Claro. Eu quero ver. Aí é que vai ser decisivo. Agora a gente tem que esperar, nem é tanto o pronunciamento do plenário, que deverá ser nessa direção aí do que foi esse pronunciamento do Conselho de Ética. É esperar que bata no teto. Vai bater no teto, e quando bater no teto, provavelmente eles vão ter que cumprir o regimento, e ele vai perder o mandato. Mas a diferença é a seguinte, que se ele fosse cassado, ele ficaria inelegível. Se você perder o mandato por falta, você não se torna inelegível. Então, já, de qualquer maneira, já tornou o caminho do Dudu mais suave. Mesmo que ele perca o mandato agora por falta, ele não se tornará inelegível. Pois é, mas tem lá um outro perigo na esquina, e um perigo concreto. Ele vai ser processado, já está sendo processado por conspirar contra os interesses do Brasil lá fora, junto a um governo estrangeiro.
E essa tentativa de sabotar os interesses nacionais também foi a forma que ele, Dudu, pôs em prática para tentar salvar o pai do julgamento no Supremo Tribunal Federal e não salvou coisa nenhuma. Então, ele vai ficar inelegível se ele for condenado pelo Supremo Tribunal Federal nesse processo que ele responde por obstrução da justiça. Se não Sim. ficar inelegível pela Câmara, opa, respirou aliviado, olha, posso até perder meu mandato, mas inelegível não fico, ficará pela justiça quando a justiça se pronunciar. Ele vai dizer que não, do mesmo jeito que o pai dele disse que não seria, que era imorrível, imbrochável, incomível, e que ninguém, que jamais seria preso. Quantas vezes Bolsonaro já não disse isso? Claro. Pois, seu Dudu não será preso se ele ficar lá, no Não, se ele exterior. voltar, ele roda. Se Se ele ele voltar, ele voltar, ele roda. roda. Ele roda. E se não voltar, será julgado a sua revelia e se tornará Mas condenado aí é a e justiça, né? inelegível. Se depender da justiça, a justiça será feita. Se depender dos políticos, ele seguirá blindado. A gente tem agora o Conselho de Ética avalizando um deputado que trai o seu próprio país. Traição nos Estados Unidos, e aí eu estou até relembrando o Paulo Figueiredo, que é quem está com o Eduardo Bolsonaro traindo o Brasil. O Paulo Figueiredo, na época do Lula, dizia que o Lula deveria ser morto. Ele defendia que o Lula deveria ser morto por ser um traidor da pátria. Ele já defendeu, portanto, que matassem o Lula. Justo ele que agora está com esse daí, com o Eduardo Bolsonaro, os dois traindo o Brasil. Mas eles tiveram hoje o aval do Conselho de Ética para seguir traindo o país. É um escárnio completo essa decisão do Conselho de Ética de não atuar contra um sabotador, contra um traidor da pátria. Aqui você pode seguir traindo, você nem perde o mandato. Fora do Brasil, se fosse nos Estados Unidos, quem sabe até a pena capital, porque lá a traição leva até mesmo a pena de morte. Aqui você pode seguir recebendo seu salário até estourar o limite de faltas. Aí a gente vai ver se, enfim, ele perderá o mandato, mas se perder por falta, não se torna inelegível. E era essa a luta deles hoje no Conselho de Ética, não deixar Dudu inelegível. Agora, se a extrema-direita bolsonarista colher hoje o que vai celebrar como vitória dela, papapá, ela também colheu uma série de outras notícias que ela não gostou.